Deus, não é possível que o Senhor me trouxe de volta para Friburgo para passar por isso. E coincidiu que, Gilmar, nesse final de semana, acho que seria no sábado, de sexta para sábado, essa chuva forte que viria para Friburgo. Gilmar viajou, eu estava sozinha em casa com a minha filha, aí minha sogra ligava, bota tudo para cima. Eu falei, gente, como que eu vou botar tudo para cima? Primeiro que eu estava sozinha com ela, e segundo que a gente nem sabia de nada. Orei, coloquei diante de Deus, e se vocês lembram, choveu muito pouquinho. Choveu em alguns lugares, mas choveu bem pouquinho. Então, mas quando a gente ouve essa palavra de tempestade, ela traz uma incerteza, vem um medo, né, diante de tudo que já aconteceu, né, vem isso sobre a nossa vida. E eu quero ler um texto com você que fala de uma tempestade, e que essa tempestade vai nos ensinar muitas coisas. Eu tinha passado para eles do versículo 1 ao 11, mas eu vou ler só o 1, o 10 e o 11, tá? Atos 27. Eu vou ler o versículo 1, o 10 e o 11. Que diz assim: quando ficou decidido que navegaríamos rumo à Itália, Paulo e os outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Todavia, o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Essa história fala da viagem de Paulo para Roma. Paulo vai para Roma para pregar para César. E o barco enfrenta uma tempestade. Paulo avisa que era para eles não prosseguirem viagem, que era para eles não seguirem, porque ia acontecer, a viagem ia ser desastrosa, tanto para o navio, para a carga e para a vida deles. Mas eles não deram ouvido para ele. Eles decidiram seguir ali o que o conselho do piloto, do dono do navio, enfim, seguiram viagem. De cara, nesse texto, eu aprendo uma grande lição. A gente pode escolher o destino que a gente quer ir, o lugar que a gente quer ir, mas a maneira como nós chegaremos lá, Deus que vai decidir. Só Deus sabe o jeito que nós vamos chegar lá. Então, nesse primeiro momento, a gente vê isso. Paulo advertiu aqueles homens que não era para prosseguir viagem, mas ninguém deu crédito para ele. Muitas das vezes, né, eles tinham um objetivo, eles estavam levando presos, eles queriam chegar a Roma, enfim. Mas muitas das vezes a impaciência, muitas das vezes nos leva para o olho do furacão. Não sei se você já chegou no olho do furacão por causa de uma impaciência. A gente não quis esperar, a gente quis fazer daquele jeito e naquela hora. E muitas das vezes essa impaciência nos leva ao olho do furacão, né? E muitas das vezes Deus, ele vai nos advertir em algumas situações da nossa vida. Ele vai usar algumas pessoas para nos advertir, que nós não venhamos, né, agir com descredibilidade, assim como aqueles homens fizeram com o que Paulo disse para eles. Paulo disse, olha, não vamos prosseguir, vai acontecer isso. Mas eles não deram crédito, né, ao que Paulo estava dizendo. Eu fui estudar sobre essa tempestade, eu fui pesquisar sobre ela. O nome dessa tempestade era Euroaquilão. Nome estranho, né? É o nome da tempestade, que era o encontro do vento norte com o vento leste, né? Então, era uma convergência de ventos e que tinha esse nome, né? Os estudiosos dizem sobre isso. Talvez você hoje esteja vivendo uma tempestade, não de chuva, não de águas, mas situações que têm vindo sobre a tua vida. Então, eu não sei qual é o nome da sua tempestade hoje. A tempestade que Paulo enfrentou foi essa.
Mas a que você está enfrentando hoje, talvez seja uma enfermidade, talvez seja um desemprego, talvez seja um luto, talvez seja solidão, talvez seja uma enfermidade que veio de repente. Não sei qual é o nome da sua tempestade, mas todos nós, em alguns momentos, passamos por algumas tempestades na nossa vida. E nós precisamos aprender a passar por elas, a vencê-las, né? A seguir adiante em tudo. Então, assim, mais que a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ele tem as respostas necessárias para tudo na nossa vida. Tudo que nós precisarmos tem na palavra de Deus. Se você está triste, vai lá que tem uma palavra para você. Se você está feliz, vai lá que tem uma palavra para você. Se você está se sentindo só, vai lá que tem uma palavra para você. E nessa tempestade aqui, Paulo nos ensina grandes lições. E eu quero ver com você no texto, compartilhar com você como sair dessa tempestade. Primeiro ponto, primeira lição. No versículo 15, olha o que diz. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. A primeira lição nessa tempestade: não fique à deriva. Olha para o teu irmão do lado, fale para ele, para ela: não fique à deriva. Deixando levar. O que é ficar à deriva? É deixar levar. É deixar ir, né? Deixar o vento levar, deixar o mar levar. E você já reparou que quando passamos por uma tempestade, passamos por uma situação complicada, muitas das vezes nós abandonamos sonhos, nós abandonamos projetos, nós procrastinamos aquilo que deveria ser feito, né? A gente se desespera e a gente fala assim, não tem mais nada para fazer. Muitas vezes, quando uma tempestade vem de repente, a gente age dessa maneira. Muitos cristãos, no momento de que enfrentam uma tempestade, vira Zeca Pagodinho. Deixa a vida levar. Deixa a vida levar, a vida leva eu. Vive cantando essa música, né? Porque ficou à deriva. E eu quero falar para você hoje, não fique à deriva. Não abandone, né? Não abandone o que Deus mandou você fazer, o que Deus te chamou para fazer. Não desiste dos seus sonhos, não desiste dos seus projetos. Não fique à deriva. Queridos, no momento de tempestade, não é momento de parar, não é momento de desistir, é momento de se posicionar em Deus. Os momentos difíceis da nossa vida são momentos de se posicionar em Deus. Talvez a gente recebe uma notícia ruim, um diagnóstico ruim. Eu vou desistir de tudo? Não, eu vou me posicionar diante de Deus, diante daquele que pode todas as coisas. É isso que nós precisamos entender. Então, o que importa não é que tempestade que virá, mas como que eu vou responder a essa tempestade. Qual será a minha resposta diante desse momento difícil que todos nós estamos sujeitos a passar? Então, essa é a primeira lição. Não fique à deriva. A segunda lição, a gente vai ver nos versículos 18 e 19, que diz assim: no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio. Gente, olha só, olha a progressão dessa situação, e muitas das vezes essa é a progressão da nossa vida. A segunda lição aqui: não lance nada fora. Às vezes, quando a tempestade vem nos visitar, a gente começa a jogar princípios importantes fora, que
nós éramos fiéis a eles, que nós, nos momentos de alegria, nos momentos de bonança, nós estávamos cumprindo esses princípios. Mas quando a situação complicou, a gente começa a jogar fora. Um exemplo, a gente começa a lançar ao mar aquilo que não deveríamos lançar. Por exemplo, nos momentos de tempestades, o que a gente faz? A gente para de vir à igreja, a gente para de vir à célula, a gente para de ir a discipulado, a gente para de orar. Nos momentos de dificuldades, a gente começa a jogar fora os princípios que eram importantes. E aqui a gente aprende que a gente não pode jogar fora. Nos momentos de tempestade, ao invés de eu jogar fora esses princípios, ao momento de eu deixar de vir à igreja, eu tenho que vir no momento difícil. Nós tínhamos um casal de discípulos lá em São Gonçalo, de jovens, né? Nós chegamos lá, eles eram bem jovenzinhos, nós fizemos o casamento deles, nós vimos as conquistas deles de casa própria, de emprego. E eles foram crescendo e o sonho dela era ser mãe. Ela queria ter um filho de qualquer maneira. Só que no meio desse caminho, ela descobre um câncer no ovário. E os médicos falam, vamos ter que tirar tudo. Não tem jeito, vamos ter que tirar. Aí ela ia para o INCA, eles tinham aquelas mesas redondas, né, que eles fazem lá, aquela coisa toda. Aí ela ia para a cirurgia. Chegava lá, tiravam só um pedacinho. Que um médico se levantava e falava assim, não é para tirar tudo. Mas durante esse período, foi o período mais difícil da vida deles, mas foi o período que eles mais buscaram a Deus. A gente estava, acho que, numa campanha dessas de 21 dias de oração, mas era oração na igreja todo dia. E todos os dias eles estavam lá no altar orando. Todo culto, no momento do altar, eles vinham para o altar orando. Eles se uniram. Ao invés de jogar fora, que Deus é esse que eu sirvo, que Deus é esse que eu sou fiel, eles começaram a buscar mais. Queridos, se passar um tempo, ela tirou um ovário, tirou uma trompa, e o Isaac hoje, né? Ela engravidou, o Isaac tem 6 anos. E ela deu o nome de Isaac, né? Ela fala, é o meu Isaac. Então, assim, nos momentos difíceis da nossa vida, nós não podemos lançar ao mar os princípios que nós temos em Deus. Então, está difícil, queridos, vem para a igreja. Está difícil, vai à célula. Está difícil, vamos pedir oração, vamos nos unir em oração e vamos vencer juntos. Mas não se isole, não lance fora, não abandone. Então, nós precisamos entender que princípios e valores nunca podem ser lançados fora do nosso barco. Nunca podem. Não façam como esses homens que começaram a jogar. Gente, eles jogaram fora comida. Eles jogaram fora a armação do barco. Eles começaram a jogar tudo fora. Então, nós não podemos fazer o mesmo, né? A tempestade é o lugar que revelamos quem amamos de verdade. Nos momentos difíceis da nossa vida, é revelado que se de fato nós amamos a Deus do jeito que nós falamos, ou do jeito que nós cantamos. Porque cantar uma música é muito fácil cantar. Agora, a gente viver o que essa música está dizendo é muito mais difícil. Então, eu tenho que amar muito a Deus. Tem uma música que fala, né? Toma minhas mãos, porque eu não preciso dela. Gente, a gente machuca um dedo, a gente já vai ficar desesperado. Como é que eu canto uma... Vou perder minha mão. Mas a gente acabou de cantar que não precisa da mão. Que Deus pode pegar a mão que a gente não precisa. Não é assim que a gente faz? Então, nos momentos difíceis da nossa vida, revela quem de fato nós amamos. Então, nos momentos difíceis que todos nós enfrentamos, não se afaste de Deus, se aproxime dEle. Se aproxime porque Ele vai te ajudar. Tempestade, queridos, não é lugar da gente armar acampamento. Porque tem gente que arma acampamento na tempestade.
Tem gente que gosta de viver naquela tempestade ali. Eu vou contar uma história muito engraçada. Tinha um rapaz que chegava na igreja, todo culto, final de culto, tinha ministração, ele vinha para o pastor e falava assim: pastor, bota a mão na minha cabeça, que eu estou enteado. Uma expressão de que a cabeça enteado, como se cheio de teia de aranha. Aí tá, ele pastorava. Acabava o culto, vinha outro culto, ele chegava: pastor, coloca a mão na minha cabeça, eu estou enteado. Vinha um pastor de fora, famosíssimo na igreja, ele vinha: pastor, bota a mão na minha cabeça que eu estou enteado. O pastor botava, orava e tal. Um belo dia ele chegou na igreja, chegou para o pastor e falou: pastor, bota a mão na minha cabeça, eu estou enteado. O pastor não estava bom naquele dia. Não estava de bom humor naquele dia. O pastor tirou o sapato do pé e pá, na cabeça dele. E falou assim: matei a aranha. Aquele jovem estava armando acampamento numa situação que ele estava achando que era difícil. E todo dia o mesmo problema, todo dia a mesma situação, todo motivo de oração dele era o mesmo, que ele estava com a cabeça enteada. Matou a aranha e acabou, né? Porque a aranha estava fazendo teia ali. Então tem gente que precisa matar a aranha. Precisa sair desse lugar de autopiedade, de coitadinho, né, que está sempre muito ruim para ele. Não, querido, nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus. Passamos por momentos difíceis? Sim, mas a gente cai hoje e a gente se levanta amanhã. Amém, querido? Deus nos levanta, né, a cada dia. Então, nós precisamos aprender isso. A primeira lição: não fique à deriva. A segunda: não lance nada fora, né, do mar. E a terceira: não se desespere. Versículo 20. Como passaram muitos dias sem que o sol e as estrelas aparecessem, e a tempestade continuava a abater-se sobre nós, finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Queridos, repare a progressão. Primeiro, a gente não faz nada. Segundo, a gente resolve fazer alguma coisa e faz uma besteira, que a gente começa a lançar as coisas fora. E terceiro, a gente se desespera e a gente desiste e a gente não tem jeito mais, né? Eles falaram aqui: olha, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Queridos, eu preciso te dizer, se existe alguma área da sua vida que está sem esperança, ela está sob a influência de uma mentira. De uma mentira. Por quê? Porque nós somos filhos de um Deus de toda a esperança. E eu quero ler com você Jeremias 29, 11. Projeta para mim esse, por favor. Que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Os planos que Deus tem para nós são planos de esperança, são planos de um futuro melhor, são planos de dias melhores. Então, se existe alguma área da sua vida que você já pensou, falou: não tem mais esperança nisso, essa área está sob influência de uma mentira, porque nós servimos um Deus de toda esperança. Amém, queridos? Nós precisamos crer nisso. Todas as pessoas haviam perdido a esperança, com exceção de Paulo. Paulo não estava incluído nesse povo que perdeu a esperança. Queridos, a única coisa que nós precisamos ter é Jesus no meio da nossa tempestade.
Se Jesus está no nosso barco na hora da tempestade, pode ter certeza que nós vamos sair dela. Então nós precisamos ter Jesus nesse barco. Porque se eu tiver, eu terei esperança. Se eu tiver, eu sei que amanhã vai ser melhor. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então nós precisamos crer nisso. Quero ler outro texto com você, Isaías 43, versículo 2 e 3. Eu amo esse texto, olha só. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. 3. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate para livrá-lo. Em teu lugar, dou Cuxi-Seba. Gente, o que eu acho interessante nesse texto é a garantia de que quando. Ele não está dizendo que se ou sempre, né? Ou se você passar. Ele está dizendo quando você passar. Então todos nós vamos passar. Mas ele nos dá uma certeza que quando você passar, eu estarei com você. Quando você passar pela tempestade, eu estarei com você. Aí talvez você está pensando, pastor, o que eu devo fazer então? Se eu não posso ficar à deriva, deixando a vida levar, se eu não posso jogar nada fora ao mar, se eu não posso me desesperar, o que eu vou fazer? Sabe o que nós precisamos fazer? Lançar âncoras. O texto diz que eles lançaram algumas âncoras ao mar. E eu quero falar rapidamente, por causa do nosso tempo, de 3 âncoras de uma maneira bem metafórica, mas que nós precisamos lançar nos momentos de tempestade na nossa vida para que a gente possa sair dela. No versículo 23, diz assim: ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me. Só essa parte do versículo 23. A primeira âncora que nós precisamos lançar é a presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. Queridos, Deus está nos ensinando que nós não podemos nos afastar da presença dEle nos momentos de tempestade da nossa vida. Aqui um anjo aparece para Paulo. A presença de Deus vai para aquele barco ali através, da vida de Paulo. E eu acredito que se eu pedir para levantar a mão, todos vocês vão levantar. Que já apareceram para vocês anjos em momentos de tempestades. Talvez não foi um anjo brilhante, um anjo cheio de asas, mas foi uma pessoa que Deus usou para te ajudar a sair dessa tempestade. Um anjo de Deus. Talvez uma pessoa que você nunca mais viu, ou talvez uma pessoa do nosso convívio mesmo, que Deus usou. E eu quero dizer algo para você, queridos, Deus não se ausenta. Talvez a gente passe por momentos difíceis na nossa vida, mas nós precisamos ter essa certeza, Deus não se ausenta. E Ele pode fazer tudo. Ele pode fazer tudo, né? Deus é presente no meio da ausência. Deus é presença no meio da ausência. Talvez você está sentindo a ausência de algumas coisas, mas Deus é presente na tua vida. Deus está junto com você. Então não abra mão da presença de Deus, não deixe de buscar a presença de Deus, não deixe de estar na presença de Deus. A segunda âncora, versículo 24, vamos dar continuidade. O anjo, apareceu dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César.
Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que navegavam com você. Durante muito tempo, eu ouvi essa frase, o processo, muitas das vezes, o processo da nossa vida dói, mas o propósito cura. Paulo, ele tinha um propósito nessa viagem. Ele tinha que ir falar com César. E Deus usou esse propósito, né? E Deus tem um propósito para mim e para cada um de vocês. E eu espero que Deus esteja te lembrando desse propósito hoje. Porque muitas das vezes nós esquecemos por que Deus nos chamou e por que nós estamos aqui. Né? Ontem a pastora Vânia estava falando na primeira palavra que muitas vezes a gente voltava do revisão de vida, a gente cheia, a gente queria falar para todo mundo, a gente queria salvar todo mundo, a gente queria... Mas e aí, se Deus te chamou, se Deus te deu um propósito lá, o que eu estou fazendo com esse propósito que eu não estou cumprindo ele hoje? Então, eu oro para que Deus esteja te lembrando do teu propósito hoje. Deus é presente na nossa vida no momento do propósito, nós cumprirmos esse propósito. Deus estava com Paulo. E assim como Ele está aqui no nosso meio hoje, queridos, todos aqueles homens iriam morrer. Os presos que estavam naquele barco. E todos foram salvos porque Paulo entrou naquele barco para ir. Todos aqueles homens tiveram suas vidas poupadas por causa de Paulo, por causa do propósito. Então, pessoas estão à nossa volta, pessoas estão cruzando o nosso caminho. Deus quer salvar essas pessoas, Deus quer poupar a vida dessas pessoas, através de quê? Da presença dEle na nossa vida. Então, nós não podemos nos calar, nós não podemos fechar a nossa boca e achar que a nossa vidinha está boa demais. Ah, está bom assim, do jeito que eu estou. Não, Deus está nos chamando. Então, Ele está dizendo que não tenha medo. Eu tenho um propósito. Então, qual é o propósito? Cumpra esse propósito que Deus te chamou para cumprir. Amém, queridos? E a terceira e última âncora é a âncora da promessa. Versículo 25. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Paulo vira para aqueles homens e fala assim, tenham bom ânimo, porque eu creio que vai acontecer do jeito que ele disse. Então, se Deus tem uma promessa para você, creia. Creia, não esqueça da promessa que Deus fez a você. Creia, vai acontecer do modo que Ele falou. Talvez não aconteça na hora que a gente queira, mas vai acontecer na hora que Ele quer. A promessa de Deus vai acontecer na hora que Ele quiser. O que Deus prometeu para você vai se cumprir. Você crê nisso? Feche os seus olhos, então. E eu quero que você tenha muito ânimo. Que você tenha um bom ânimo. Assim como Paulo disse com aqueles homens. 276 homens entraram a bordo daquele barco. Enfrentaram uma terrível tempestade. Mas todos eles saíram. Porque Deus os livrou. Porque Deus poupou a vida deles. Que nós possamos, cada dia da nossa vida, olhar para o alto e não desistir em meio às dificuldades que vão aparecer no meio do caminho. Olhar para Jesus, olhar para o que nós estamos vivendo ou o que vivemos durante todo esse ano. Estamos algumas semanas de findar o ano, mas ele ainda não acabou. A promessa de Deus ainda pode se cumprir nesse ano, se for da vontade dEle. Mas o que Deus quer de mim e de você é que nós não venhamos não ficar à deriva. Ele não quer que a gente deixe a vida levar. Ele não quer que a gente abra mão dos princípios. Ele não quer que a gente abra mão da verdade, que a gente abra mão da palavra dEle.
Nós precisamos permanecer na palavra do Senhor, fundamentados nessa palavra, nessas promessas que tem reservado para as nossas vidas. Ele não quer que eu e você venhamos nos desesperar nos momentos difíceis, mas que nós possamos buscar a presença dEle, que nós possamos lembrar do propósito, por que que Ele me chamou, por que que eu estou aqui. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa lembrar você do seu propósito. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa lembrar, animar você, porque Ele tem promessa para a sua vida. E eu quero falar para você, queridos, não desanime, não pare, não desista, não abra mão daquilo que Deus te deu, daquilo que Deus colocou na tua mão. Por mais difícil que esteja, por mais complicado que essa tempestade que você está passando está, mas a presença do Senhor está contigo. A presença do Senhor está na tua vida, queridos, e você não vai morrer. Porque Ele tem palavra de vida abundante para nós. Ele disse que quando você passar por essa tempestade, Ele estará contigo. Ainda com seus olhos fechados, se coloque de pé. Apresente o seu coração ao Senhor, porque você sabe como